Esse é o primeiro programa do Jornal Informal, tá? Como já foi semi-apresentado pelo senhor José Gustavo Baldin. Ele gosta de ser só chamado de Gustavo, mas foda-se. Bem, hoje o assunto que já é esperado é sobre as manifestações que estão ocorrendo no país, tá? De forma geral, nós vamos tentar ver aqui, ter uma discussão a respeito tanto do objetivo que iniciou e até o que está acontecendo agora esses dias. Principalmente que nós temos aqui como convidados sensacionais o senhor Slenderman, o nosso comentarista vindo de jogos de terror. Fala muito melhor que o Jabor. Pode crer. Boa. O senhor José Gustavo Baldin, do canal José Gustavo Baldin, que vocês ainda não vão encontrar, porque ele está sendo preguiçoso e não está montando o canal dele. Mas ele faz letras na USP. Tem que ter, tipo assim, o cara faz um sociólogo e não... Ele faz letras na USP, não consegue resumir um roteiro, mas todavia se formou no Colégio Casa do Saber, com honras ao mérito. Muito bonito, obrigado. É isso aí, galera. E nós temos aqui também o senhor Luiz Mariano, o dono da empresa de comunicação Transmissora, que tem um canal no YouTube chamado Transmissora, e multimilionário, está aqui para... O dono dos Mariano Hotel lá, Mariano dos Palace. Pode crer. E que gravou ontem a manifestação de Campinas. Tá? Ontem o Ágora, que é o programa da Transmissora, estava lá cobrindo a manifestação de Campinas. Dá um oizinho aí. E aí, galera, beleza? Senhor José Gustavo Baldin, diga uma coisa. Sabemos que parte da manifestação, quer dizer, a manifestação em si, ela começou com o movimento Passe Livre lá em São Paulo, certo? Uhum. Então, ok. Você, saindo da USP, conte um pouquinho como foi... A estrutura do mundo. E o que você acha do movimento? O que está rolando? O movimento Passe Livre ele começou, sim, com alguns grupos de esquerda, como PCO, PSTU, PJR, que são grupos que fazem parte, até mesmo muitos alunos da FEFELESH, eles são militantes desses partidos. E desde o começo das manifestações, quando ainda se tinha aquela visão dos vândalos, dos maconheiros que estavam participando, era justamente essa galera que estava agitando e mobilizando as manifestações. Atualmente, eu posso dizer que na USP se criou uma grande disparidade, justamente porque esses grupos de esquerda eles já estão saindo do movimento, devido a algumas divergências que a gente vai discutir adiante. E agora se tomou uma certa... Está se criando um grupo, na verdade, que vai contra as atuais manifestações. Começou um movimento que está indo contra as atuais manifestações, por divergências políticas mesmo. Como acho que a principal e a que mais afetou eles foi o fato de que os próprios manifestantes, parte deles, começaram a proibir que pessoas fossem com bandeiras ou camisetas ou vinculadas a algum partido político. Sendo que foram esses próprios partidos que começaram o movimento Passe Livre, que tiveram uma certa importância no movimento Passe Livre. O que começou o movimento Passe Livre foi o MPL. Foi o MPL. Sim, mas acontece que a galera do MPL tinha vinculado com militâncias de outros partidos. Há controvérsias. O MPL diz que é totalmente partidário. Sim, mas houve uma coisa que me estrelou justamente por essa coisa do MPL se dizer partidário, foi que tem uma parte também do MPL que está saindo justamente da manifestação por essa briga de partidos políticos. Essa rivalidade entre partidos políticos. Luiz Mariano, dentro do aspecto desse... Porque iniciou com a ideia do Passe Livre. Sim. Antes até mesmo queria saber o que vocês pensam sobre a ideia de Passe Livre. Então, começa pela como é denominada a questão do transporte coletivo. O transporte coletivo é chamado de transporte público, quando na verdade não é público o transporte, ele não é gratuito o transporte. Ele é o transporte coletivo, não o transporte público, você está pagando por aquilo. Não é só pelo fato de você
de muitas pessoas usarem a mesma coisa, aquilo é público, aquilo é só coletivo, a gente está pagando por aquilo. Então, eu acho que se for para chamar de transporte público, tem que ser gratuito sim. Um banheiro público que você vê numa praça, ele é público porque ele é de graça, qualquer pessoa pode usar. Mas não é, se ele fosse pago, ele não seria público, ele seria um banheiro coletivo. Começa errado pra mim aí já, não é um transporte público. Pela denominação, você Pela diz. denominação da coisa. Se eles querem chamar de transporte público, pra mim tem que ser gratuito. Transporte público feito por empresas privadas, né? É uma coisa bem isso mesmo. Eu acho que assim, como ele mesmo comentou, tem um erro já na denominação entre transporte público e transporte coletivo. Eu não sei se o governo, se ele assumisse o transporte como uma responsabilidade deles, parassem de contratar empresas privadas para se responsabilizar pelo transporte, se teria realmente uma total, se teria uma possibilidade desse transporte ser totalmente gratuito. Porém, eu acho que o valor estimulado para a tarifa ele é muito acima do que você tem, do que é fornecido pelo próprio transporte. Eu sou a favor do passe livre a partir do momento em que essa mobilização ela consegue fazer com que a tarifa ela caia para um preço mais justo. Tá, então para você o passe livre seria a redução da tarifa e não necessariamente... Não necessariamente o passe livre. Gratuitidade. Eu acho que o passe livre, eu não tenho conhecimento para dizer se o passe livre ele dá certo ou não. Ele é viável financeiramente. Ele é viável financeiramente ou não. Tá. Porém, o que eles conseguiram fazer foi diminuir a tarifa, e isso eu sou a favor. Sim. Movimento de... E agora, como está o movimento? Vocês acham que está ainda lutando pela questão da tarifa? Tem gente que está no movimento com outras ideias? Ou está tudo uma mistura e ninguém sabe direito o que quer mais? Eu que estava lá ontem e vi como aconteceu, deu para perceber que a grande maioria não sabia por que estava lá e estava sim sendo usado como massa de manobra, tanto de político quanto de outras pessoas que estavam querendo tomar a manifestação para eles mesmos. Eu vi 2 ou 3 cartazes falando sobre a PEC, vi muito pouca coisa contra a corrupção, alguns cartazes de algumas pessoas, mas a grande maioria estava lá sem nada e fazendo nada, correndo da polícia, essa hora que começou o confronto. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado na hora de ir, é legal ver, foi lindo para mim ver, chegar lá na rua e ver 60 mil pessoas, 40 mil pessoas na rua, mas também não adianta ficar lá na rua sem saber o que você está fazendo lá. Tem que tomar cuidado, desvirtuou muito o foco da manifestação. E como era o MPL que estava organizando, eu vi uma notícia hoje na Terra ou no UOL que o MPL saiu agora da manifestação porque a tarifa de ônibus já foi reduzida. Então tem que tomar muito cuidado para onde isso vai virar agora, se eles vão continuar e com qual objetivo eles vão continuar. Assim, são muito poucas pessoas que eu vi lá ontem que sabiam realmente por que estavam lá. Então os objetivos realmente não estão claros e Não, seria não melhor para... Não está claro e o pessoal está sendo usado como massa de manobra, tanto pela mídia, porque sempre vai... eu vi muita crítica com relação a esses vândalos, eu nem gosto de usar essa palavra vândalo. Para mim são todos manifestantes, grupos diferentes e tipos diferentes de manifestante. Mas eu acho essa palavra vândalo usada de forma totalmente errada, porque é totalmente viável uma manifestação pública desse tamanho que role quebra-quebra, não que eu concorde com isso, mas é legítimo numa democracia. Então, só esse termo vândalo aí já é complicado de ser usado. E esses mesmas pessoas acabam virando massa de manobra da mídia que foca muito nesses pessoal que estava fazendo quebra-quebra e para desmoralizar e acabar com o espírito combativo da manifestação. Então eles colocam manifestante contra manifestantes que são contra e a favor do quebra-quebra e o movimento vai perdendo força cada vez mais. Bom, depois que eu já vi grupos sendo formados para perseguir manifestantes que são responsáveis por quebrar as coisas, eu posso dizer que... outro ponto. Não, continua agora. Vamos para os nossos comerciais.